Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Amados, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Em Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E assim como os homens está ordenado morrer uma, não é duas, não é três, não. Amados, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos tratando na semana retrasada. Durante essas segundas-feiras, quantas segundas-feiras eu vou estar ministrando aqui, para que qualquer jugo que tiver sobre a sua vida, vai ser quebrado em nome de Jesus. E aqui você veja que é interessante que a Bíblia fala que o homem, ele nasce e morre uma vez só. Não existe a possibilidade de um homem morrer e depois ter uma reencarnação. Ele, em vida, ele fez tal coisa, depois ele morre, por um tempo a sua alma fica sendo purificada, depois ele volta como uma criança, sendo uma menina, sendo um menino, sendo alguma coisa, para que chegando a um tempo ele se torna um anjo, um ser de luz. Será que isto é possível? Claro que não. A Bíblia já está começando a nos ensinar. Apóstolo, mas se caso eu estou dormindo, de repente em um sonho aparece alguém da minha família que eu conheço, ou algum parente próximo que morreu, ele aparece falando comigo, é possível isto? Não é possível. Não existe uma permissão da parte de Deus, de aquele que morre, ele venha aparecer para alguém. Abra comigo no livro de Eclesiastes, por favor. Livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Posso ouvir um amém? E ao pó volte à terra, como era, e o espírito volte a esse espírito em letra minúscula não é o Espírito de Deus. Quando você vê na Bíblia espírito em letra minúscula, é do homem. Então você veja aqui que quando a pessoa ela morre, duas coisas lhe acontecem: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Agora é Deus quem diz se aquele espírito vai estar na luz, ou vai permanecer no céu, já vai estar no seio de Abraão, ou ele já vai sentir já o calor, a situação que vai ser o inferno. Porque dizem que o inferno não foi inaugurado. Ele será inaugurado depois dos 1000 anos após o arrebatamento da igreja. Mas já existe o Hades, o lugar de tormento, porque o próprio Senhor Jesus já mostrou. Quando o rico e Lázaro, o mendigo, morreu, o rico foi para o inferno, e aquele que mendigou a vida inteira, mas foi fiel a Deus, foi levado para os anjos, pelos anjos ao céu. Então, quando a pessoa ela está em vida, é a hora da decisão dela.
ou ela, em vida, ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, garantindo sim a sua vida eterna ou vida pós-morte. Se ela não faz isso, ela está garantindo para a eternidade a sua vida no inferno. Nós vamos hoje dar uma introdução também. O que seria um espírito familiar? O que ele faz? O que ele causa na família? E eu quero que você nessa noite, você esteja com o coração totalmente aberto. Porque Jesus quer trazer algo novo para vidas que estão aqui neste lugar. Posso ouvir um amém na igreja? Eu quero que você agora abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus capítulo 20. Quem for encontrando, já vai glorificando. Mateus 20. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Quem encontrou, diga amém. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por... Então veja que Jesus está dizendo: eu vim para servir e dar a vida por alguém. Então a reencarnação, você pode ver que é totalmente mentirosa. Você veja que Jesus fala assim: eu vim para dar vida. Eu não vim para que só por vir. Allan Kardec, ele diz que o seu evangelho, o segundo evangelho de Allan Kardec, é a terceira revelação. Quando minha mãe me levava ao Espiritismo, eu comecei a ir com ela, e eu ganhei um livro do Allan Kardec, e lá eu fui ensinado como se lia esse livro. Levava o pensamento, fechasse os olhos, e aonde caísse, ali era uma revelação de um espírito. Quantos crentes que não praticam isso ainda hoje, com a Bíblia? Senhor, o que cair aqui na Bíblia para mim? Aí cai na página em branco, onde divide Antigo Testamento e Novo, ele fala: Deus não quer falar comigo hoje. Não é verdade? Quantos crentes ainda têm esse costume? Senhor, eu vou abrir a Bíblia, aonde eu botar o dedo é o que o Senhor tem. Aí cai uma palavra lá de exortação, você fala: não é isso não que Deus tem para falar para mim, não. Agora quando fala lá que Deus fala assim: te colocarei por cabeça, oh glória, Deus falou comigo. Por quê? Isso é uma prática de que vem não correta de quem serve realmente a Deus, daquele que é do Senhor Jesus, mas é uma prática que vem do próprio Espiritismo, que ensina desta forma as pessoas ler aquele evangelho do diabo, e quando passa a se ler a Bíblia, acham que a Bíblia é a mesma coisa. É assim que Deus fala. Meu irmão, no momento que eu começo a ler a Bíblia, Deus já está falando comigo. Fala assim: no momento que eu começar a ler a Bíblia, Deus já está falando comigo. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, o Senhor já está falando com você. Posso ouvir um amém? Duas meninas, duas adolescentes, filhas de uma mãe de um casal metodista, sabendo que a sua mãe tinha muito medo,
Começou com uma brincadeira de que espíritos falavam, assombrações. Em uma certa feita, elas batendo no móvel, numa parede, fazendo barulho, elas diziam: mãe, tem espírito em casa. E ali dava-se início ao espiritismo moderno, que é o que Allan Kardec depois assumiu. Como muitos pensam que é verdadeiro, uma certa feita, elas já se tornando grandes, adultas, uma delas, cheio de raiva, e disse em voz alta a todos que queriam ouvir, que aquilo que elas praticavam, que dizia ser espiritismo, as próprias criadoras do espiritismo moderno, disse: o espiritismo é uma farsa. Elas faziam isso somente para assustar a sua mãe, e depois foram ver o resultado. Uma delas se tornou alcoólatra, uma família dividida, e Allan Kardec, para não deixar que o espiritismo morresse, ele assumiu e deu continuidade aonde veio, e hoje tudo que nós estamos vendo acontecer. Mas a cada dia eu glorifico a Deus, que esta é uma religião do diabo que está perdendo a força cada vez mais, porque quem está sendo exaltado a cada dia é o Senhor Jesus e o Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém na igreja? Então veja bem, quantos que ainda acreditam nesta prática. Um dia me perguntaram: quando você está pregando o evangelho, você sabe o que você está fazendo? Por que me perguntaram isso? Porque nas sessões espíritas, aquela pessoa que vai fazer a reunião, ela fala tomada de um espírito, e ela fala ali por horas. Eu só me lembro que muitas vezes que eu participava, ficava meia luz, meio apagado, porque começava a sessão espírita. Então a igreja tem que ser o mais claro possível, porque aqui é a casa do Senhor, amém? Então veja que quando eu lembro, quando eu ali ficava, era 10 minutos que eu sentava na cadeira, aquele homem começava a falar, eu dormia, literalmente. Um homem do meu lado roncava, e ele até virava de lado, parecia que estava na cama. Lembro perfeitamente. Quando aquelas pessoas ali, ele falava, um espírito que era dono daquele lugar falava, trazia aquela palestra àquelas pessoas. E quando essa pessoa me perguntou isso, eu me lembrei o que estava dizendo. E eu disse: sim, sou eu ali mesmo que estou falando. Mas quem está me inspirando a falar é o Espírito Santo de Deus. Queridos, não existe um apagão quando a gente está ministrando aqui, mas vem inspiração do alto quando estamos ministrando. Porque quando passamos a ser de Jesus, passamos a ser guiados pelo Espírito. Posso ouvir um amém na igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, quando somos de Jesus, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Abra comigo agora a sua Bíblia no João capítulo 3. Irmão, não coloque aquele adesivo aqui no seu carro, aquele adesivo que diz assim, como que é? Guiado, dirigido por mim e guiado por Deus. Não faça isso. Uma vez eu postei para ver, falei assim: ó, o adesivo está no carro do rapaz. Falei assim: ó, não é Deus que está guiando ele, não. Tinha um demônio guiando ele, que quem passasse na frente do carro morria. Coloca adesivo Família Redenção Plena. João capítulo 3, vamos lá. Havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha aí, acabei de falar aqui. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Posso ouvir amém? Presta atenção. Existe um certo padre, por nome de Antônio Pereira de Figueiredo. Ele escreveu uma Bíblia. Ele diz assim, que nessa versão ele fala: renascer de novo, enquanto nossa versão aqui está nascer de novo. Ele diz, na versão dele escreveu renascer. Irmão, o nascer de novo nosso é quando nós aceitamos Jesus. O nascer da água, tem muita gente que já nasceu aqui da água, irmão. Pergunta para o teu irmão: você já batizou, irmão? Tem muita gente também que já nasceu do Espírito, hoje é uma nova criatura. Pessoa que tem algo novo, o Espírito estava morto, a pessoa vivia em trevas, vivia cheio de ira, não tinha paz na alma, não tinha alegria. Nasceu do Espírito. Quem nasce do Espírito é um novo nascimento. Continua com o mesmo físico, mas dentro de mim é algo novo. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, então você hoje é uma nova criatura, e tudo se fez novo, irmão. Irmão, quando eu praticava essas coisas, eu ficava pensando: se eu morrer, eu vou querer voltar, eu quero ser uma pessoa que sabe lutar muito. Porque quando eu ia para a escola, em uma certa fase da minha vida, quando eu era adolescente, eu era muito magrinho, sabe, irmão? Eu era tão magro que eu cheguei a ter até aquele negócio chama peito de pombo. É verdade, irmão. Vocês dão risada? O peito era até estufado, tanto osso. O osso saltava, tão magro que eu era. Aí me levaram para a benzedeira. Eu lembro que a mulher queria catar eu pela perna e chacoalhava assim. Eu lembro que tomei leite de vaca tirado na hora. A entidade foi lá na macumba lá, falou assim: você vai ter que tomar leite puro agora, sair da vaca. Eu falei assim: não acredito. Vai sair, você vai ser curado. E nada de sair. É verdade. Tem gente que fala que qualquer porta ali que está acontecendo um milagre, ele vai e entra. Irmão, quem faz milagre é Jesus. Lembro que me levava em tudo quanto é benzedeira na cidade onde eu morava. Me levava tudo quanto é lugar, não acontecia nada. Por quê? É tudo engano. Tudo engano. E por eu ser muito magro, eu apanhava muito na escola. Os caras grandão me pegavam, e eu ficava invocando os espíritos depois: mata ele, dá um jeito. Pedia para ir embora, sumir na minha frente. E não é que sumia, mas eu não sabia o que estava fazendo. Porque toda aquela maldição que eu liberava, depois ia voltar para mim. E por eu ser uma pessoa tão perseguida, desde criança, então aonde eu entrava, nos lugares, benzedeiras, centros espíritas, terreiros, todos falavam que eu nasci marcado, eu tinha algo especial, e eu tinha que servi-los. Só que ele dizia na linguagem dele, Satanás, porque na verdade eu já nasci marcado
com a promessa do Senhor sobre minha vida. Minha mãe, ela voltou para a cidade dela hoje, e ontem nós almoçamos junto, ela falando da minha vida, o que ela vê, o que Deus tem feito hoje como pastor, inclusive dentro da minha casa. Não adianta eu ser pastor aqui e em casa eu sou lobo, nada disso. Eu tenho que começar a ser pastor lá. E ela falava, eu falei assim: mãe, você tem que dar graças a Deus e glorificar o Senhor, porque Deus escolheu o teu ventre para que eu pudesse nascer. Então, quando uma mãe gera um filho, glorifica a Deus, porque você não sabe quem você está gerando. Você não sabe quem que Deus colocou dentro do teu ventre. Então, nunca amaldiçoe aquilo que Deus deu, que chama de herança. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Fala assim: o meu filho é bênção do Senhor. Amém? Queridos, existe linhas de espiritismo que chama espiritismo comum, que é o espiritismo, que é a quiromancia, que é aquele que adivinha pelas linhas das mãos. Você já viu alguma vez na rua isso? Irmão, faz tempo que eu não vejo nas ruas aí. Mas um dia, naquele calçadão, eu vi. Eu estava com meu filho faz tempo, já contei aqui. E uma daquelas mulheres me parou. Falei: Mateus, se ela me parar, aí eu vou falar. Falei: pai. E ele era ainda criança. E a mulher me parou. Ela falou assim: eu posso ler a sua mão? Eu falei assim: pode, mas depois eu vou ler a tua. Ela falou assim: nem precisa, já sei o que você vai me dizer. Foi o quê? Uma é a linha da vida e outra da morte. Falei: é isso aí. Virou as costas e foi embora. E se ela fosse ler minha mão, Jesus ia embaçar a vista dela. Sabe por quê, meu irmão? Até a tua mão é ungida. Então veja: quiromancia, cartomancia. Ah, quantas pessoas já jogaram carta por aí, irmão? Quantos irmãos aqui já não foram naquela cartomante? Ela disse: olha, eu estou vendo aqui um vindo de cavalo para você. Né? Lembra? Aquelas coisas diabólicas, jogando carta. Né? Então esse é um espiritismo comum. Continuando aqui, grafologia, através da escrita. Né? Quem já fizeram até filme nesse negócio. Hidromancia, adivinhação por meio de água. Eu lembro de uma vez, também fui parar nesse negócio. A mulher colocava uma taça em cima da mesa, né, bispo? Enchia de água. E a mulher falava assim, ela passava a mão na água assim em cima: estou vendo você. Aonde? Estou vendo você trocando de carro. Mas você é diferente. Mas eu estou vendo. Falei: que carro? Um carro cinza. Você vai comprar. E eu saí Mogi das Cruzes por todo lado procurando um carro cinza. Comprei um Fiat Spazio. Fiat. Fui iludido, agora é tarde. Não os de agora, né? Mas os antigos. Eu achei um cinza numa garagem de uma mulher. Eu bati, a bispa lembra. Enquanto a mulher não me vendeu aquele espaço cinza, ela não queria vender. Mas por causa dessa mulher que é hidromancia e fazia as leituras pela água, adivinhação pela água, eu não parei. Eu comprei o carro. Levei para ela: ó, está aqui o carro cinza. E dava dinheiro e fazia o que ela pedia, e a vida não saía. Quantas pessoas estão envolvidas nessas mentiras de Satanás? Isso chama-se adivinhação e é condenado por Deus. Segundo, baixo espiritismo, que é
religião dos africanos, dos índios, kardecistas, ocultismo, e também nessa classificação entra voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda e macumba. Às vezes as pessoas falam, essa coisa não pega em mim não. Eu passo rindo ainda. Irmão, só não pega se você é de Jesus. E se sua vida está em ordem. Nunca seja louco de dar um de crente super-homem na rua, de você ver alguma coisa encruzilhada e meter o pé. Não, eu vou meter o pé e acabou. Ei, só faça algo se Deus te mandar. Não use a tua valentia, mas use a autoridade de Deus. Amém, querido? Posso ouvir amém? Já colocaram 2 despachos à porta da igreja. Os 2 já foi já para onde tinha que ir. Irmão, quanto mais o diabo se levanta contra esse ministério, mais ela cresce. Porque crente é que nem clara de ovo, né? Clara de ovo, chama. Bate, 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 só cresce, irmão. Bate, bate, só cresce. Olha o teu irmão e fala assim, quanto mais bater em você, irmão, quanto mais falar mal de você, falar da sua pessoa, falar para ele, difamar você, irmão, tu vai crescer mais ainda, mais ainda. Pode aplaudir o Senhor, irmão, por favor, aí. E também dentro desse baixo espiritismo, aqueles que analisaram esses estudos, juntos entenderam que entra o catolicismo. Posso ouvir amém? Hoje nós vamos rachar coco desse demônio nesse lugar em nome de Jesus, irmão. Existe outro que chama científico ou autoespiritismo. É aquele que é elitizado. Vocês já ouviram falar do LBV? Legião da Boa Vontade? Que às vezes liga na tua casa falando que tem uma criança, que você precisa fazer uma doação. Aquilo é o espiritismo, ou o espiritismo científico, que é daquele, como é que chama? O Paiva Neto. E muitos outros. Tomem cuidado. Que muitos estão sendo enganados. Quando alguém assiste um programa na televisão, que ele é espírita, ou vem de um canal espírita, tudo aquilo que foi oferecido vai entrar na sua casa. Todas as novelas que tem são consagradas a uma entidade, para que aquela entidade faça você assistir e você ficar escravo. E aquela pessoa que assiste aquela novela, ela se torna escravo daquilo. Em vez de ser um vencedor, ela é derrotada. Posso ouvir um amém? Escute, não estou mandando você jogar fora a tua televisão, não. Se você quiser jogar fora, pode trazer para a igreja. Tá bom? A gente precisa colocar a televisão aqui atrás das colunas para os irmãos poderem enxergar logo, enxergar melhor. Nós vamos encher a televisão em nome de Jesus ainda, viu, irmão? Só que eu estou dizendo o quê? Tudo aquilo que assistimos. Por exemplo, sexta-feira 13. Quantos que não assistem um filme de terror? É um exemplo do nome do filme. Aquele demônio, ou não sei o que da Serra Elétrica, o Fred Krueger, aquele que aparece num sonho, pesadelo, né? Pânico e muitos outros. Tudo aquilo que está envolvido naquele filme, ele está entrando dentro da casa da pessoa. Por que, apóstolo? Eu não sou crente. Você abriu a porta. Jesus fala: eis que estou à porta, mas o diabo não bate em nada, ele arrebenta. Então presta atenção, queridos. E apóstolo, como que eu vou saber que eu posso assistir e não posso? Se eu sou nascido do Espírito, eu vou saber o que é de Deus. Posso ouvir um amém na igreja? Olha para o outro irmão e fala: você está aí, irmão? Eu estou vendo alguns olhinhos meio assustados.
Mas não fique não, mas é para Deus abrir nosso entendimento para não ficar caindo em laço de Satanás. Posso ouvir um amém? Às vezes você fala, não, mas eu assisto naquele canal, apóstolo, que aonde de madrugada tem um negócio lá que fala com os crentes por telefone. Ei, escute uma coisa, você está caindo no mesmo laço. Eu vou ser bem claro, lá em casa eu bloqueei Record e Globo. Ninguém assiste em casa. Por quê? Porque eu quero salvar minha família. O sacerdote do lar, que é esperto, é inteligente, ele vai fazer esse negócio. Mas o que não é esperto, ele vai deixar a família morrer. Amém? Irmão, abra comigo agora a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Isso é só uma introdução, tá, irmão? Posso ouvir um amém da igreja? Vamos ler primeiro, deixa esse 18 aí guardado, vamos voltar um pouquinho de Deuteronômio mesmo, vamos ler o capítulo 4. Eu quero que você leia Deuteronômio 4, junto comigo. Posso ouvir um amém? Deuteronômio 4, 12 diz assim: então o Senhor vos falou por meio do fogo. Voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Posso ouvir um amém? Versículo 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida à forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Escute, ninguém sabe como é Deus. A Bíblia só fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas Deus disse: eu não deixei que ninguém visse como eu sou, para que esculpisse algo que lembrasse Deus. Porque Deus nós enxergamos como? Pela fé. E eu sei que o meu Senhor está aqui neste lugar nesta noite, e vai trazer bênção para a tua vida no nome de Jesus, amém? Agora lá, vamos lá, Deuteronômio 18. Versículo 10. Deuteronômio 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Posso ouvir amém? Amados, veja, consultar aos mortos, então está escrito, é proibido, não existe. Isso é uma mentira. Isso é um julgo que a pessoa traz. Apóstolo, mas se aparecer alguém da forma daquele que morreu, repreende. Repreende que é o mal se tomando a forma de alguém. Nós vamos entrar lá daqui a pouco. Você veja que Deus aqui ele fala assim: olha, não pode isso, não pode aquilo, mas chamou algo a atenção, o que? Mágico. Quantos que às vezes não brinca de mágica, já brincaram de mágico, vê mágico na televisão? Mágico, ele causa o quê? Engano em alguém. E é um espírito que está por detrás. Então Deus está falando assim: mas nem mágico eu quero que você veja. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia. Olha para o outro irmão e fala assim: irmão, é a Bíblia que está falando conosco. Posso ouvir um amém na igreja? Então veja, às vezes as pessoas ficam: não tem nada a ver, isso pode, mas puxa vida, né? Será que alguém não pode vir falar comigo? E aquela pessoa, apóstolo, que disse que morreria, e se eu não ficasse com ele, se morresse, ia vir puxar meu pé à noite.
Olha, irmão, teve uma vez, quando eu já estava de adolescente para jovem, um amigo meu morreu de acidente de carro. E a família dele era toda espírita. Logo depois da sua morte, uns dias depois, fizeram uma sessão espírita na sua casa. Ele queria ser marinheiro, era o sonho dele. Que quando ele chegasse à idade, ele ia ser marinheiro. E ele sofreu um acidente de moto. Ele estava andando com uma moto de um amigo nosso, e ele deixou o carro dele com outra pessoa. E ele colocou o capacete, como muitos têm costume, só de colocar, não amarrar. Só encaixa. Não amarra o capacete. E esse rapaz, ele estava andando com a moto, e o que estava andando com o próprio carro dele entrou na frente. Ele bateu, voou, o capacete saiu, ele bateu a cabeça, e ficou uma semana em coma e morreu. Depois da sua morte, fizeram uma sessão espírita, e eu perguntei para a mãe dele: como é que está o Luizinho? Você sabe dele? Ela falou: olha, agora ele está na marinha espiritual. Ele acabou de falar. Eu achava aquilo o máximo. Por quê, queridos? Quando alguém que não conhece a palavra, você jamais pode rir da cara dele. Você jamais pode dizer assim: não, você não sabe o que está falando, esse é demônio. Querido, ser sábio. Jesus, quando confrontou a mulher samaritana em João capítulo 4, ele não já chegou quebrando ela no meio, não, pela religião falsa que ela tinha. A primeira coisa, ele pediu água. Depois ele disse: se você souber quem está aqui, e água que eu te der, jamais você vai ter sede. Jesus mostrou primeiro o que ela precisava dele. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ganhar alguém para Jesus que não é crente, por não ter sabedoria? Se continuar fumando, vai para o inferno. Se você fizer tal coisa, irmão, se eu vou na casa de uma pessoa que me pede visita, não é evangélica, tem um altar na casa dele, o que você faz, apóstolo? Eu vou tratar daquela pessoa. E se Deus, eu vou orar para Deus tratar no coração dela, para que me pergunte, me dê liberdade para dizer o que é aquilo que ela está acreditando. Se ela perguntar, aí se prepara. Aí Jesus faz a obra. Mas tem crente que ele não tirou nem a idolatria do coração dele e quer tirar do outro. Que não sabe ganhar alguém para Jesus. Agora, quando alguém me pergunta, e quando eu estou no culto como esse, específico, tratando tal assunto, é diferente. Se você for entrar na casa de alguém que não é crente, entre em oração, que através da sua vida Jesus vai fazer a obra. Posso ouvir um amém? Mas tem crente que fala que é crente, só de olhar para a cara dele desanima. Como é que você está? Aleluia. Está tudo bem? Só o sangue. Dá glória a Deus, irmão. O Deus que você serve é poderoso. O Deus que você serve pode todas as coisas. Esse demônio não vai prevalecer contra a tua vida. Sabe por quê? Jesus vai esmagar a cabeça do diabo, irmão. Vai dando glória, por favor. Ei, se alguém passear você e falar assim: irmão, como é que você está? Está passando por luta? Eu passo por luta. E não é brincadeira, não. Só que tem uma coisa: nós não podemos ser mole. De quando alguém olha para você e fala: você é crente? Aleluia, eu sou. Irmão, crente, ele pode chorar, pode sim. Crente pode ficar triste, mas ficar prostrado não. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você pode passar por luta, mas nenhuma luta vai fazer você ficar prostrado. Posso ouvir amém? Dá uma glória a Deus, vem muito para Jesus aí, irmão. Pode aplaudir o Senhor aí. Eu acho que eu vou ter que parar, irmão. Para ou não? Não, nós vamos parar e vamos voltar na outra segunda. Não, eu vou continuar. Isso tudo aqui não vai parar, irmão. Mas eu vou dar uma introdução. Amém? Posso ouvir amém? Querido, presta bem atenção. Cada família que não conhece Jesus, cada uma dessa família
tem um grupo de espírito que se chama-se familiar. Esses espíritos são capazes de vir de anos, milhares de anos acompanhando essa geração. E muitos desses demônios, desses espíritos, eles acompanham aquela família, principalmente da forma que ela libera. Existem famílias que estão hoje sofrendo. Por exemplo, você tem uma filha e a sua filha aprontou com você um dia, te entristeceu, e você falou: sua praga, quando você casar, você vai ver o que é bom para tosse. A mãe acabou de liberar no mundo espiritual uma porta, e tudo aquilo, aquele espírito que está dentro da família, já vai ser daquela geração, porque a mãe autorizou. O filho é pequeno. Eu acho ridículo mãe que bate em filho, principalmente a mãe que puxa a orelha do filho. Tem que tomar vergonha na cara, porque filho não foi feito para bater, filho foi feito para amar. Posso ouvir um amém? Porque a Bíblia fala que filho é herança do Senhor. Fala assim: filho é herança do Senhor. Mas se tem um filho que a mãe está puxando a orelha, não aproveita não, hein? Não vai ficar olhando para tua mãe dizendo aí: ah, agora eu vou. Quero ver se você puxar minha orelha. Tem filho que é folgado, né? Vai deixar lá as roupas sujas lá. Está aqui, mãe. O apóstolo falou: você puxar minha orelha. Mas não é assim também, né? Mas tem mãe que na hora da ira, ela não sabe o que está falando. Uma das coisas que eu vejo mães fazendo, chamar o filho de uma palavra horrível, que não sabe o sentido espiritual dela. E eu vejo crente falando isso: moleque. Você sabia que moleque vem de Moloque? É um demônio que existia uma estátua, dentro dele tinha fogo, e sacrificavam crianças para esse demônio. Toda vez que uma mãe chega e fala: seu moleque, você está invocando aquele demônio naquela criança. Aquele espírito que está na família, às vezes a pessoa fala, a mãe fala: não sei porque meu filho é revoltado hoje, porque eu não sei porque meu filho me odeia. Quem foi você quando ele ainda era criança? Aí que está. Quem é você, mãe, quando o teu filho era ainda pequeno? Aquele demônio, aquela palavra que você liberou, aquele espírito familiar, é o que está conduzindo. Por falta de sabedoria, de não conhecer a palavra de Deus. Uma outra coisa: cada pecado, cada erro que um pai comete, por exemplo, o pai, dentro do casamento, ele comete adultério. Se isso aconteceu, existe um histórico atrás. Aquele espírito familiar está rondando aquela família. E aquele pai que cometeu o pecado de adultério, também está vindo sobre a criança. É grave. Veja quando acontece uma separação de marido e mulher. Quem sofre mais? Os filhos. Porque no momento que aquela quebra acontece, aquele espírito sai e começa também na criança. Quando um pai, ele tem um costume de amaldiçoar o filho de tudo quanto é palavra: seu capeta, seu diabinho, seu isso, seu aquilo, seu pivete, seja qual for o nome, a criança até os seus 10 anos de idade, nós entendemos que existe uma inocência nela.
Nós batizamos aqui com 12 anos de idade, porque já entendemos que é uma idade que já está entendendo o que é pecado e o que não é. Mas quando o pai, mesmo que a criança não é crente, ela morre criança, ela é salva. Mas quando o pai tem um costume de amaldiçoar o filho, ainda pequeno, aquilo que está sobre a criança, ele está liberando, pode sair tudo que é de bom de cima dele e vem tudo que é mal. Então aquela criança, ela vai crescendo com maldição sobre a vida dele. E por isso que às vezes cresce, se torna rebelde, se torna usuário de droga, rouba. Por quê? Porque cresceu dentro de um lar que existia um espírito maligno familiar. Veja, um pai bebe, tem um espírito familiar. Apóstolo, mas um golinho só, tem espírito familiar. A mãe fuma, tem um espírito familiar. Existe caso de depressão profunda dentro da casa, tem um espírito familiar. Porque o que acontece? Nasce uma família, morre uma família, nasce outra. Filhos de pai que é espírita, aqueles espíritos vão tentar sempre ir atrás daquela geração. Filhos de pais que seguiam seitas, que consagram, algumas delas consagram os seus filhos, e toda a geração. E isso é quebrado quando aquela vida daquela geração aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que, apóstolo? Romanos capítulo 8 fala que em Cristo Jesus foi quebrado toda a maldição, ou em Cristo Jesus não há mais maldição. Dá glória a Deus, por favor. Se você é de Cristo, irmão, então glorifica bem forte que toda maldição foi quebrada. Oh, aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Todo erro que o pai comete, isso vem sobre a geração. Então pai, então mãe, tome cuidado. Tome cuidado para que esse demônio não cresça em cima do seu filho. Se você, mulher, é crente, mas tem um marido dentro de casa que não quer saber de nada, só fala palavrão, fala besteira, bebe, fuma e assiste porcaria, você, mãe, tem sobre a tua vida a autoridade do Senhor, colocar as mãos sobre o teu filho e cancelar todo o mal em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso continuar? Está dando para entender? Dá uma glória a Deus aí para Jesus. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu vou ter que parar nesse aqui, tá, gente? Senão nós não vamos conseguir orar hoje aqui. 1 Samuel 19. Irmão, para mim poder estar aqui hoje, eu busquei muito o meu Senhor. Estou aqui para trazer algo para vocês. Que o que alimenta o crente é palavra. Posso ouvir amém? 1 Samuel 19, versículo 12. Então Mical desceu por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Escuta aqui, irmão. Olha o que Mical faz. Mical era apaixonada por Davi. Saul, seu pai, queria matar Davi. E para que Davi não fosse pego, Mical pegou um ídolo do lar, um boneco. Eu acredito que era um objeto de adoração deles. Ela pegou aquele objeto de adoração e colocou na cama e cobriu. Fazendo aquele objeto de adoração, deitado na cama onde ela deitava com Davi,
Escute, isso é sério. Quando perguntaram, não mexe com ele porque está doente. Ela dizia que ali era Davi, mas naquele boneco existia um espírito. A partir dali, casamento de Mical e Davi acabou. Não foi mais como era antes. Só veio tragédia e assim por diante. Ela colocou um objeto no leito da sua cama. Ela amaldiçoou o seu próprio casamento por trazer algo para dentro do seu quarto que não era de Deus. Escute uma coisa. Existem muitas pessoas que trazem para dentro do quarto coisas consagradas e não percebem o que estão fazendo. Às vezes você tem um ídolo no seu lar, e através desse ídolo do lar, está destruindo aquilo que é puro. Olha, apóstolo, mas eu não tenho nenhum boneco em casa. Mas você pode ter vídeo pornográfico lá que você assiste às vezes, ou uma cena erótica de um filme, né? Ou uma foto na internet que você vê. Você não é capaz de passar aquilo lá. Aquele chat que você fica batendo um papo com a pessoa do sexo oposto, que não era para você fazer aquilo. Crente que é crente e é casado não entra sozinho no Facebook. Tem muitos casais deixando que Facebook, WhatsApp, não sei o que, Twitter, está sendo o ídolo do lar. Cuidado com o boneco de Saul, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, cuidado com esse boneco de Saul aí, fica esperto. Tem muitos que não estão prestando atenção. Para Mical, não era nada. Mas só que aquele boneco que deitou na cama dela, que ela colocou, amaldiçoou o seu casamento. E do lar, pode ser aquela revista que está na casa. Existem pessoas que já são, você já chegou seusenta, às vezes embaixo da cama tem coleção de revista, Bíblia nenhuma, só lá aberta no Salmo 91. Eu tenho certeza que você não está se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Só se esconde no esconderijo do Altíssimo quem é do Senhor. Posso ouvir amém? Só vai se esconder no esconderijo do Altíssimo quem tem intimidade com Deus. Irmão, um lugar que é teu, um esconderijo teu, você vai levar quem lá? Só quem é íntimo teu. Um ídolo pode ser tanta coisa na sua vida, querido, que você está deixando entrar. Esse ídolo lar, às vezes eu contei aqui, não sei qual culto que foi de segunda, que nas minhas férias nós estávamos no restaurante, eu e minha esposa, e o bispo Alex ficou com saudade de mim, da bispa, e gritou lá no telefone, socorro, preciso te ver, posso ir aí? Ele foi lá passar um dia lá que ele estava de folga do emprego dele, ele sabia que eu estava lá, ele foi para lá. Chegando lá, fomos comer alguma coisa fora, no restaurante. Chegando lá, bem em cima de nós, uma televisão muito grande. E estava muito alto o volume, estava bem em cima da cabeça do bispo Alex. E começou a novela, aquela novela lá que, né? Que é onde teve aquele cantor louco lá, que foi até ministrar ceia lá, né? Que lá precisa se converter, viu, irmão? Só sangue de Jesus. Mas aí, quando começou a novela, o garçom disse para ele assim, ô senhor, você quer baixar a televisão? Acho que está muito alta. Prato cheio para nós. Na mesma hora ele foi lá e baixou. Não foi você que baixou, foi o cara ou foi você? Foi você, né? Meu Deus, ainda bem que você estava revestido. Irmão, nós estávamos aqui, imagina aqui uma parede e uma televisão. E o resto aqui é o restaurante. Um monte de gente sentada, tudo de frente para nós. Não tinha crente, acho que não. Quando esse homem abaixou a televisão, ficaram assim.
Não acredito. Tinha uma mulher lá que estava na mesa da frente. Ela olhou, mas parecia um cão em pessoa. Ela saiu da cadeira, foi falar com o gerente, mas batendo o pé. E voltou batendo, porque o cara não aguentou. Nós vimos todos ali, casais, famílias, jantando e todos ligados aonde? Na novela. E a nossa mesa só piada de crente, brincadeira de crente. Não tinha bebida alcoólica, porque nós bebemos da água do Espírito. A nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto aquelas famílias perdendo o tempo de aproveitar aquele momento de família, por causa de uma ídolo do lar. E através desse ídolo do lar, Mical destruiu o seu casamento. Existe algo muito precioso que Deus te deu, mas você tem colocado alguma coisa na frente. Oh, Rabachalahamanai. Um espírito familiar. Você sabe que quando ele tem numa casa, é quando ele age no caráter de uma pessoa. O pai foi mau caráter. Se o filho é mau caráter, o espírito familiar está lá dentro. O pai foi aquele que arrebentava tudo. O filho é igual. O espírito familiar está lá. A mãe vivia para baixo. E esse filho que casou, ele tem o mesmo sintoma. Tem espírito familiar. A casa do servo de Deus é lugar de alegria. Olha para o teu irmão e fala assim: eu profetizo na tua vida, que na tua casa é lugar de alegria. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Eu continuo no próximo culto, mas eu quero aqui ministrar sobre a tua vida. Eu quero que Deus hoje visite a tua vida com poder. Pega a sua Bíblia, você que está de pé. Pega ela comigo. Vamos ler aqui juntos. Eu tenho que ler essa palavra para encerrar. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Depois eu vou pedir para alguém vir aqui ministrar. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8. Quem contou, diga amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha aqui para mim. Quem que está ao derredor? O diabo. Assim é um espírito familiar. Jesus, ele fala de um espírito que saiu de um homem. Passado o tempo, aquele espírito trouxe com ele 7 piores. Ele e mais 7 voltou, 8. Encontrou aquela casa bonita, toda arrumada, mas não tinha quem habitasse. E consigo entrou ele e mais 7. Jesus também nos ensina de um endemoniado de Gadara. Em Gadara criava-se porcos. E criar porcos naquela época era ilegal. E onde estavam os demônios? Os demônios, aonde estava a ilegalidade. Pessoas que praticavam aquilo que é ilegal. Espíritos familiares, principalmente, eles atuam em pessoas que trabalham de uma forma ilegal. Sabe o que é? Funcionário que quer passar perna no patrão.
quer puxar uma venda por fora para que o outro não fique sabendo, ele quer ganhar. Tem um demônio pegando você. Pessoas que tentam passar o calote, não dá satisfação. Isso é ilegalidade. Os demônios que eram 2.000 porcos, demônios habitaram em 2.000 porcos, são o que habitavam em Gadara. Um lugar onde havia mentira, coisas ilegais. Aonde tiver mentira, aonde tiver ilegalidade, coisas que, olha, que é uma vergonha, pode ter certeza que tem um espírito maligno agindo. Filhos que mentem, papai. Filhos que mentem para a mãe. Você está sendo tomado por um espírito. Não adianta você pensar na tua cabeça aí, que Deus acabou de me falar. Isso é coisa desse pastor. Jesus vai te mostrar que isso é verdade. Não tem brincadeira aqui. Quantos que pensam que coisas absurdas? O diabo, ele está sempre ao redor. Então sempre na vida de um crente, servo de Deus, do outro lado, bem do outro lado, tem um espírito tentando entrar. E eu era dono dessa família. Eu era dono desse homem. Eu usava ele no mundo. Mas só que ele tem que ouvir a voz de um leão. Porque ele pensa que é um leão, mas do lado do Tom tem um leão de verdade, que grita e fala: antes ele cantava para você, diabo, hoje ele canta para mim. Então você não tem mais vez na vida dele. Escute isso. Jesus te trouxe aqui hoje, nesta noite, para quebrar o que tiver que ser quebrado, e sair daqui livre em nome de Jesus.